E se houvesse uma vacina para prevenir a fé em teorias da conspiração? Você daria para o seu filho? Não? Você acha que vacina provoca autismo? Bom, infelizmente para teorias da conspiração não tem vacina, mas tem antídoto. Eu sou o História Recente e esse é o canal Fatos Ignorados. Coisa mais linda essa foto da Terra tirada da Apollo 8, né? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós vamos falar sobre teorias da conspiração. Se você quiser saber um pouco mais sobre como fazer um filtro para imaginar se uma ideia é uma teoria da conspiração ou se ela é digna de algum crédito, você pode assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no primeiro comentário pinado, um vídeo do Pirula sobre esse assunto. Bom, muita gente acha que teoria da conspiração é uma coisa boba, é uma coisa engraçada, que a gente assiste ali para dar um pouco de risada, mas o negócio é uma coisa séria. Teoria da conspiração, ela começa a ser um problema porque a pessoa que acaba acreditando, né, que é uma pequena porcentagem da população, que acaba acreditando numa teoria da conspiração, geralmente fica aberta para acreditar numa outra teoria da conspiração. A pessoa vai de teoria em teoria, perdendo contato com a realidade e vai ficar pronta para acreditar em qualquer tipo de fake news. Então não é à toa, num período como o nosso, em que as notícias falsas são muito fortemente usadas como arma política, que as teorias da conspiração também estão acontecendo aí, estão se ampliando de uma forma inusitada, nunca vista antes. Alguém que acredita em teoria da conspiração acaba se achando melhor do que os outros porque teria acesso e teria conhecimento de um segredo que ninguém mais saberia. Então, quando ela está mais sendo manipulada, quando ela mais está sendo objeto e os outros estão sendo sujeitos, mais ela se acredita que está por cima e que sabe mais do que os demais. Então, esse é um dos grandes fatores psicológicos que levam algumas pessoas a se agarrar tanto em teoria da conspiração. Por que no final das contas as teorias da conspiração podem ter efeitos práticos muito perversos? Primeiro, por essa característica, as teorias da conspiração elas ajudam a eleger gente que no mínimo a gente pode chamar de não razoável. E outra coisa, em termos de saúde pública, nessa época, por exemplo, de combate à Covid-19, você tem muita gente que não faz as coisas que a OMS, que os médicos, né, que a saúde, que a ciência estão recomendando, porque acaba acreditando em teorias da conspiração, ao mesmo tempo acaba acreditando em remédios milagrosos. E aí a não fazer a sua parte, não fazendo a sua parte para evitar a disseminação da doença, acaba colaborando para que a doença se espalhe ainda mais, e aí muita gente que não precisava morrer vai acabar morrendo em parte por conta desse tipo de ignorância. Então, a teoria da conspiração é um negócio sério e a gente tem que pensar como que a gente pode fazer todos os recursos que a gente pode reunir para combater teorias da conspiração, porque elas são perigosas no final das contas. Como nós somos historiadores, aliás, parabéns historiadores pelo seu dia que foi essa semana e parabéns porque o Congresso derrubou o veto do nosso presidente e finalmente temos uma legislação que regulamenta a profissão de historiador, fechado parênteses. Como nós somos historiadores, a gente fica imaginando que contribuição nós podemos dar para combater as teorias da conspiração. Uma das teorias da conspiração mais interessantes, mais inusitadas, mais folclóricas é a teoria da Terra plana. A ideia de que a Terra seria não um globo, mas um disco chato e que chato mesmo, né? E que isso estaria sendo escondido, né? Por 500 anos que eles estariam enganando a gente, dizendo que a Terra é redonda, mas isso seria uma grande conspiração que envolveria milhões de pessoas, envolveria bilhões de dólares ou do recurso da época, aí, do dinheiro da época, para esconder o fato de que a Terra seria plana. Mas será que faz só 500 anos que os seres humanos sabem que a Terra é redonda? Muitos terraplanistas falam que a Terra plana é um conhecimento que vem da Bíblia e que antes dessa modernidade toda, antes do Renascimento, antes do Iluminismo, a Igreja e as pessoas na Idade Média sabiam que a Terra era chata, que a Terra era plana. E se eu dissesse para vocês que não? Que na própria Idade Média, os sábios, os doutores da igreja, a própria igreja sabia que a Terra era redonda. Será que isso mudaria alguma coisa na sustentação dessa teoria da conspiração de que a Terra é plana? Se a gente pudesse mandar um terraplanista para uma universidade medieval, provavelmente
esses professores e estudantes dessa universidade medieval iam ficar espantados com a visão de universo, a visão da Terra que esse sujeito estaria levando. Eles provavelmente iriam cair na gargalhada do sujeito dizer que a Terra é plana, que tem uma redoma de vidro em cima e etc. People won't believe. Yes, Monsignor, that you don't love your belly. Oh, they believe that. They only won't believe what's good for them. They doubt the devil, but fill them up with a lot of fiddly... Pô, história recente. Quer dizer que ninguém na Idade Média acreditava nessa ideia da Terra plana com uma cúpula de vidro em cima e esse tipo de coisa? Não, acreditava, gente. Você tem, por exemplo, o Cosmas Indicopleutes, que era um monge, né? Ele tinha sido um mercador, depois ele acabou se tornando um monge. Ele produziu uma cartografia cristã, é o nome do livro, da obra dele, em que ele defende essa ideia de uma terra plana, e ele defende a ideia de que só é possível a gente pensar a Terra de acordo com as Escrituras. Do jeito que ele leu as Escrituras, ele vai acabar afirmando, e também a partir da sua condição de navegador, de viajante, né? Ele vai afirmar que a Terra é plana e vai dar um mapinha mais ou menos como esse que vai aparecer na tela para vocês, que ilustra a obra dele. O Cosmas, ele viveu no século VI, ele é uma espécie de Olavo de Carvalho medieval. E acho que isso é pleonasmo, né? Bom, tanto faz. Desculpa, Cosmas, eu não quis ofender, sem ofensa, tá? Bom, por que eu digo uma espécie de Olavo de Carvalho? Porque ele trazia uma teoria que acabava sendo incorporada e acreditada pelas pessoas mais ignorantes. A gente pode pensar uma lista de sábios e mesmo de santos da Igreja Católica no período medieval que acreditavam, que sabiam e que difundiam, e que no final das contas nas universidades medievais, que eram fortemente influenciadas e até controladas pela Igreja, o conhecimento de que a Terra era redonda era disseminado entre as pessoas que tinham maior conhecimento. Então, né, o nosso Olavo de Carvalho medieval, isso é pleonasmo mesmo, né? O Cosmas Indicopleutes, ele acabava sendo popular entre as pessoas que não tinham muito estudo, que era muita gente, que era a maior parte das pessoas na época. Mas entre as pessoas que tinham estudo e as pessoas, vamos dizer assim, os reis, os bispos, os papas, eles se baseavam nessas pessoas que tinham conhecimento, que estavam, né, sob a proteção da Igreja, nas universidades, nos monastérios, etc. Eles tinham essa clareza. Para dar uma lista, né? O próprio Santo Agostinho, ele viveu mais ou menos ali na transição da antiguidade para a idade medieval. A gente pode referenciar ele entre o século V e VI da era cristã. E o Santo Agostinho era uma das pessoas que tinha clareza de que a Terra era esférica. Tanto que na Cidade de Deus, né, que é uma das suas obras mais importantes, ele vai imaginar, por exemplo, que do outro lado da Terra tem os antípodas, que seriam pessoas que viveriam ao contrário, que viveriam com os pés para cima, né? Então, lógico, para ele era difícil imaginar isso, mas se ele estava com o pé para baixo, no outro lado da Terra alguém deveria estar com o pé para cima, apesar de todo mundo estar de pé. Olha que barato esse site. Você entra em antipodesmap.com e aí você coloca a tua localização. Então eu estou colocando ali a minha localização, Ponta Grossa, Brasil. Aí ele achou e aí viu ali, né, onde o sujeito está enfiando a cabeça ali. E está aparecendo do outro lado do mundo, exatamente no Antípoda, né, no lugar Antípoda. A gente descobre que Ponta Grossa, a outra ponta, né, se você cavar um buraco até o outro lado da Terra, você sai ali bem pertinho do Mar do Japão. Olha que barato. Faz o da sua cidade aí para você ver onde é que sai. A maior parte das pessoas aqui no Brasil vai sair no Oceano Pacífico, mas tá valendo. Onde hoje é a Inglaterra, no século VIII, você também tinha um sábio da igreja chamado Bede o Venerável, que ele também era um sujeito, né, que tinha muito claro na obra dele de que a Terra era redonda. No século XIII eu tenho outros dois grandes doutores, né, da igreja que vão ter a mesma opinião, vão defender a mesma postura sobre a Terra redonda. Um deles é o Roger Bacon, que apesar do que muitos acham não é o nome de um sanduíche do McDonald's, ele criou a Opus Majus, que é uma espécie de avô do método científico moderno, né? E nessa grande obra, entre as várias coisas que ele vai compilar ali sobre a ciência, que era disponível para ele na época, uma das coisas é esse fato de que a Terra é esférica. Outro sujeito é um santo
santo, o São Tomás de Aquino, que também é vinculado ao século XIII, e também o São Tomás de Aquino tinha essa clareza, essa condição de que a Terra era redonda. E por aí vai. Mas aí você me pergunta, e o Galileu? A igreja não quase botou fogo no Galileu, não botou ele na fogueira porque ele falava que a Terra era redonda? Não, não é por isso. O problema com o Galileu é que ele dizia que a Terra se movia. Essa é que era a questão. Então, se a gente fosse reconstruir a cena do Galileu, ela não seria essa cena aqui. Acabei de falar para eles que a Terra é redonda. Ih, rapaz, agora vai dar, hein? É verdade, olha lá, vamos ver o que eles acharam. Oh, meu Deus do céu, é só isso que você sabe fazer? Caramba, perdi meu tempo. Tava fazendo uma brachola, agora vou ter que começar tudo de novo. Mamma mia. Oh, você já ouviu falar de tiramisu? Tchau, gente, tô indo. Esse cara só sabe falar isso aí. Que bobagem, perdi meu tempo. Seria mais ou menos uma cena assim. Galera, eu descobri que a Terra se move e a Terra não é o centro do universo. Então, saber história pode ajudar a desmontar essa teoria da conspiração. E aí a pergunta para os terraplanistas passa a ser a seguinte: num mundo sem NASA, sem viagens espaciais, sem computação gráfica, sem truques de fotografia, sem Stanley Kubrick, etc., por que, afinal de contas, que existiria alguém querendo esconder que a Terra é plana? Como é que eles saberiam que a Terra é plana e diriam que a Terra é redonda para enganar o quê? Para tentar convencer quem? Financiado por quem? Essa é uma coisa para se pensar. Provavelmente, como eu disse no começo do vídeo, não tem vacina para a teoria da conspiração. Quem entra numa teoria da conspiração geralmente entra em todas, acaba se agarrando a todas as teorias da conspiração e é muito difícil a pessoa sair. Então, provavelmente vai aparecer aqui na descrição algumas pessoas que acreditam em Terra plana e que vão começar a buscar, ou a buscar, às vezes até inventar, motivos para que na Idade Média a igreja quisesse esconder das pessoas que a Terra é plana, mas a igreja não imaginava, no período medieval, não imaginava, quem estudava, claro, que a Terra fosse plana. Não era essa a lógica. Isso era a ideia de alguns sujeitos que eram, vamos dizer assim, que tinham menos difusão e que não tinham suporte, não tinham apoio na alta hierarquia da Igreja Católica, nos bispos, nos cardeais, nos papas, etc. Então, alguém que pensa, que acredita firmemente que a Terra é plana, está, na verdade, mais atrasado que o pensamento medieval. Ele não chega a ter um pensamento medieval. E também não posso nem dizer que ele tem um pensamento antigo. Ele tem um pensamento muito antigo, porque alguns séculos antes de Cristo já se tinha essa noção de que a Terra era redonda. Pessoal, é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo. Se você achou que é útil, compartilha ele com aquele teu colega pizzaiolo que acredita em Terra plana. Obrigado por assistir e até a próxima.